Olá, turminha! Vamos lá para mais um dia de atividades. Hoje nós vamos estudar Geografia, página 272. Coloquem a data, 20 de 2021. Dificuldades da vida no campo. Em Geografia a gente vem estudando sobre o campo, sobre a vida no campo, sobre a paisagem no campo, né? E hoje nós vamos falar sobre as dificuldades encontradas pelas pessoas que vivem no campo. Quais são os principais problemas que as pessoas do campo enfrentam no dia a dia? Os moradores do campo geralmente têm mais contato com a natureza e não vivenciam a agitação típica das grandes cidades. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas pensam que viver no campo é melhor do que viver na cidade. No entanto, a vida no espaço rural apresenta algumas dificuldades. Veja algumas delas nas fotografias a seguir. Olha aqui, ó, duas fotografias, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, o poço de água, tá? Não tem água encanada, tem um poço. E aqui, ó, a estrada de terra. Olha a situação da estrada de terra, né? O deslizamento, ó, que teve por causa das chuvas. No espaço rural, muitas pessoas não têm acesso a serviços essenciais, como água tratada, energia elétrica, escolas, postos de saúde e hospitais. Essas pessoas precisam se deslocar até os hospitais e as escolas da cidade mais próxima. Muitas estradas no espaço rural não são asfaltadas e estão em péssimo estado de conservação. Por isso, principalmente na época das chuvas, torna-se muito difícil e arriscado transitar por elas, tá? Olha aqui a imagem das estradas destruídas aí pela chuva. O uso cada vez mais intenso de máquinas, como tratores, arados, semeadeiras e colheitadeiras, tem aumentado a produção, mas também diminuído o número de empregos no espaço rural. Uma máquina utilizada na colheita da cana-de-açúcar, por exemplo, substitui a mão de obra de dezenas de trabalhadores. Então, com o uso das máquinas, né, vai diminuindo a mão de obra, né, de trabalhadores. Então, vai diminuindo os empregos, né, no campo. Tá vendo aqui, ó, a colheita mecanizada, ó, de milho, tá vendo? Feita com tratores. Muitos trabalhadores do campo não usufruem de boas condições de trabalho. Grande parte deles recebe baixos salários e não tem os direitos trabalhistas respeitados, como registro de emprego na carteira de trabalho, férias, 13º salário e repouso semanal remunerado. Aqui, ó, tá vendo, ó, um trabalhador rural na colheita de laranjas, tá? Então, eles também enfrentam o quê? Essas dificuldades, né? Eles não têm as mesmas condições de trabalho que uma pessoa que trabalha numa fábrica, na cidade, numa indústria, tá? E aqui, ó, tem o que significa 13º salário, ó. Remuneração garantida por lei a todo trabalhador assalariado, equivalente à quantia de um salário mensal. Deve ser pago uma vez ao ano, tá? Porque o ano tem 12 meses, não tem? Então, a gente recebe 12 salários, né? Um por mês. E aqui, ó, 13º, tá? Salário que a gente recebe uma vez por ano. Quem é trabalhador, né, registrado em carteira, recebe o 13º salário. Ó, aqui tá falando das dificuldades das pessoas que vivem no campo, tá? Mas também muitas pessoas que vivem nas cidades, elas também não têm acesso aos serviços essenciais, tá? Muitas pessoas que moram na cidade também sofrem, também enfrentam problemas por falta de serviços essenciais. Problemas ambientais no campo. Algumas práticas desenvolvidas no espaço rural têm causado muitos danos ao meio ambiente, prejudicando principalmente o solo e as águas nesse espaço.
Um dos principais problemas ambientais que afeta o campo é a erosão dos solos. Nas propriedades rurais, a erosão tende a aumentar após a retirada da vegetação natural para a formação de lavouras e pastagens. Ao retirar essa vegetação, o solo fica exposto à ação dos ventos e da água das chuvas, que carregam sua camada superficial, a mais fértil, causando a erosão, tá? Olha aqui a erosão, tá vendo? Causada pelo uso intensivo do solo e a falta de cobertura vegetal no município, tá? Quando tem bastante árvore ou grama, plantas, né? Elas o quê? Não ocorre a erosão porque elas seguram a terra, né? A terra fica firme. Aí quando você tira toda a vegetação da terra, né? Acaba o quê? Causando a erosão, porque as chuvas vão levando, né, a terra, vão corroendo, e o vento também. Com a erosão, parte do solo é transportada pelas águas das chuvas até os rios e córregos, provocando e assoreando desses cursos de água, tá? Então, o que causa? Além de causar a erosão, né, com a erosão também causa problemas nos rios, né? Porque toda essa terra que vai tirando, que a chuva vai levando, né? A água da chuva vai levando, vai escorrendo para os rios e vai assoreando, né? Os córregos. Ó, esse processo gera o acúmulo de sedimentos em cursos de águas, rios e córregos. O assoreamento também é causado quando há retirada da vegetação da margem dos cursos de água, chamada de mata ciliar, a fim de aproveitar a terra ao máximo para o plantio de lavoura. Os sedimentos então se acumulam nas margens dos cursos de água, o que pode diminuir a profundidade do seu leito. Então vai diminuindo a profundidade do rio, né? Tornando o fluxo de água mais lento e até mesmo provocar a alteração do seu curso. Um curso de água assoreado costuma transbordar quando chove, ocasionando inundações. Então, como está cheio de terra, né, vai enchendo o rio ou córrego de terra, né, quando chove, né, ele está raso, né, então acaba ocasionando inundações. O uso intenso e inadequado de agrotóxicos nas lavouras contamina o solo, a água e os alimentos, além de causar eventuais danos à saúde dos agricultores. Ao aplicar agrotóxicos, os agricultores devem utilizar equipamentos de proteção, como luvas e máscaras. Em alguns casos, é preciso usar roupas especiais para evitar o contato direto com esses produtos. Além disso, as chuvas carregam para os rios os agrotóxicos aplicados nas lavouras, contaminando suas águas. Lembra que a gente falou dos agrotóxicos nos alimentos? Então, para aplicar ele, a pessoa tem que usar proteção, né? Se proteger. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui ele tá aplicando agrotóxico com um avião, ó. O avião pulverizando agrotóxico em plantação de cana-de-açúcar, tá? Então, esse agrotóxico fica um pouco na cana-de-açúcar, no alimento, né? Faz muito mal para nossa saúde. Então, como ele além o agrotóxico ficar no alimento, né? Ficar na plantação, ele cai na terra. E da terra, com as águas das chuvas, ele vai para os rios. O desmatamento e a queimada são realizados em muitas áreas rurais, geralmente para abrir novas áreas de lavouras ou pastagens. A queimada também é praticada para limpar lavouras anteriores, combater pragas e facilitar a colheita, como no caso da cana-de-açúcar. Essas práticas empobrecem o solo, destroem a vegetação nativa e os animais que vivem no lugar, além de contribuírem com a poluição. Quem nunca viu, né? Aquelas foligens que caem, né, da queima da cana-de-açúcar, né? Acaba o quê? Suja toda a nossa casa, todo o quintal, né? Polui o ar, fica até difícil de respirar quando tem essas queimadas. Aqui já começam as atividades, ó. Atividade 1. Escreva o nome dos personagens que descrevem aspectos do modo de vida no campo. Então, esses personagens estão descrevendo o modo de vida deles, tá? Você vai escrever um nome dos personagens que descrevem o modo de vida no campo, tá? Aqui a Paula, ó, todos os dias, até mesmo nos finais de semana,
levanto cedo e ajudo meu pai a alimentar as galinhas. Onde isso acontece? Na cidade ou no campo? No final da tarde, depois de voltar da escola, brinco com meus amigos na praça em frente ao prédio onde moro. É a Carla que está falando isso. Aqui o Márcio, ó. Todos os dias, depois do almoço, minha mãe me leva de metrô até a casa da minha avó, que mora em um bairro longe da minha casa. Meu pai e meus tios estão aguardando a chuva para iniciar o cultivo de milho neste mês. Isso aqui é o Cláudio que está falando. Então, você vai colocar o nome dos personagens que está descrevendo, tá? Aspectos de vidas no campo aqui nessa linha. Complete corretamente as frases a seguir utilizando as palavras do quadro. Aqui no quadro tem as palavras, ó. Estradas, máquinas, trabalhadores, empregos, serviços, direitos e cidades. E aqui você vai completar essa atividade com uma dessas palavras, tá? Ó, muitos moradores do espaço rural não têm acesso aos essenciais como água tratada, energia elétrica, entre outros. Várias no espaço rural não são asfaltadas e estão mal conservadas. O uso de nas atividades do espaço rural tem constituído para aumento da produção, mas também para a diminuição da oferta no campo. Os trabalhistas de muitos, tá? Os direitos trabalhistas de muitos trabalhadores rurais não são respeitados. Muitos moradores do espaço rural que migram para as enfrentam dificuldades maiores do que aquelas vividas no campo. Então, se você não lembra, né, de todo esse conteúdo aqui, você volta, né, lá na página anterior que você consegue responder as atividades. Ó, por hoje é só, tá? As atividades até aqui na página 277. Qualquer dúvida, chama pro WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.